Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez gravando mais esse vídeo, onde nós vamos falar do último capítulo do livro Princípios Milenares. Esse livro, que é o livro do autor Tiago Brunet, e ele escreveu esse livro se eu não me engano, no meio do ano de 2024. Né? Nós compramos esse livro em 2024, começamos a ler, relemos, decidimos gravar um vídeo falando sobre um pouquinho de uma lei, né, sobre uma das leis por semana aqui para o YouTube, e por alguma razão não temos conseguido gravar toda semana, né? Mas chegamos no final do último capítulo, vamos decidir ainda qual vai ser o outro livro que nós vamos fazer, esse resumão aqui para vocês, um capítulo por semana, mas chegamos ao final desse livro, né? Os outros vídeos estão aqui no YouTube. Eu recomendo, né, claro, a leitura, a visualização, que você possa tirar tempo para você não só assistir, mas também ler um capítulo por dia, tá, desse livro que é incrível, que transformou minha vida, que me ajudou, que tenho certeza que vai ajudar você também, tá bom? Então, só recapitulando, né, os capítulos desse livro. O capítulo de número 1 fala sobre o princípio da maturidade, né? Como que é importante a gente ter maturidade. O capítulo 2 fala sobre o princípio da verdade. O capítulo 3, o princípio das palavras. Capítulo 4, o princípio da escuta. Capítulo 5, o princípio da paz. Capítulo 6, o princípio da disciplina. Capítulo 7, o princípio da generosidade. Capítulo 8, o princípio da honra. O capítulo 9, o princípio do perdão. E agora, o princípio da evolução espiritual. Então, todos os capítulos você pode encontrar aqui neste canal, do 1 ao 10, tá bom? Então, basta você ir lá no perfil, né, se você ainda não tiver, ir lá na playlist Princípios Milenares, que você vai encontrar todo o resumo, capítulo por capítulo desse livro. E hoje, para falar desse livro aqui, nós vamos já começar com o livro da Bíblia, né? Sempre gosto de reforçar muito esse livro. Esse livro ele foi todo amparado em cima, tá, de princípios milenares, né? O próprio título já diz. E o que é um princípio milenar? E isso o próprio autor, Tiago Brunet, disse. Princípio milenar nada mais é do que um princípio que vem dando certo há muito tempo, né? Então, o que vem dando certo há muito tempo, óbvio que é a Bíblia, né? Então, o princípio da lei espiritual está lá em Oséias, no livro de Oséias, né? Lá na Bíblia, capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tá? Esse princípio da evolução espiritual, ela é a lei da invencibilidade. Tá bom? E no decorrer desse capítulo, eu vou ser bem breve. O último capítulo que nós gravamos, o 9, foi um dos menores. Se eu não me engano, a gente conseguiu fazer ele com 15 minutos. Nós vínhamos vindo ali com a pegada de 23, 30 minutos. Os vídeos muito extensos, né? E aí o capítulo 9 nós conseguimos dar uma resumida bem legal nele. Falar todo ele em praticamente 15 minutos. Então vamos tentar fazer o mesmo com o capítulo 10, tá bom? Uma coisa, né, que é importante, eu sempre gosto também de falar, é que eu sempre gravo os vídeos aqui da minha casa, né, aqui do meu quarto. Então pode ser que no meio, né, dessa live, no meio dessa gravação, você encontre, sei lá, às vezes uma buzinada de moto na frente, latido de cachorro nos fundos. Isso tudo pode acontecer. Inclusive agora que está um clima bem chuvoso, então pode ser que a qualquer momento comece a chover e aí o áudio pode ser que fique um pouco ruim. Então, desde já eu gostaria de pedir perdão por isso, tá bom? Mas se você chegou até aqui, eu entendo que é um conteúdo que chama a sua atenção, então eu preciso pedir que você curta para nos ajudar, que você compartilhe com alguém, porque isso é muito importante, tá bom? Não para mim, mas é muito importante para a visibilidade do canal, né, como um todo, e para que essa mensagem, para que as pessoas possam também desenvolver o interesse na leitura,
e saber dos conhecimentos que às vezes as pessoas não têm, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos começar, né? Já indo, né, um pouco aqui para frente, eu sempre gosto, tá, gente, de falar um pouquinho sobre cada página, aquilo que eu marquei quando eu li, que eu achava interessante, e falar um pouco do que eu acho. Por isso que é muito importante você também ler, tá? Porque uma coisa é eu achar, outra coisa é você aí ler e achar totalmente diferente. A leitura, ela tem disso. Olha que legal o que o autor destaca. Precisamos de apoio sobrenatural para seguir cada um dos preceitos que estudamos até aqui, tá? Não é porque o fulano que está me assistindo, ele tem uma condição financeira melhor, que ele não precisa de apoio espiritual, tá? Todas as leis, né? Todos os princípios que nós estudamos até aqui, a gente precisa de apoio espiritual, tá? E isso quem está falando não sou nem eu, é o próprio autor, tá? E olha que legal, sua evolução espiritual depende da sua resposta ao que você está lendo agora. Olha que legal. Geralmente queremos viver para nossas vontades. Evoluir espiritualmente é o contrário. É viver pela vontade divina e matar os nossos prazeres, né? É muito bom, né, gente? A gente, no final do dia, no final de semana, né, sempre que possível, comer uma pizza. Comer uma comida bem gordurosa, mas não faz bem para a nossa saúde. E a mesma coisa é a nossa vida espiritual, né? Geralmente a gente quer viver para nossas vontades. Geralmente eu, Richelmer, quero viver fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas isso não é evoluir espiritualmente, porque é justamente o contrário. Eu tenho que viver para agradar o Criador, né? Então é isso que o autor quis dizer nessa parte. Dando uma sequência aqui, ele vai falar bem assim, que uma pessoa que está em evolução espiritual mostra sinais evidentes. E quais são esses sinais evidentes? Vamos olhar um pouquinho aqui o que o autor destaca, né? Quando a pessoa está evoluindo espiritualmente. Ele lista 10 características, tá? Que para você pode encontrar isso aí nas pessoas, né? E quais são essas características? A primeira característica da pessoa que está evoluindo espiritualmente é que ela não é egoísta, né? Essa pessoa ela não é egoísta. Ela prioriza ouvir a voz divina ao invés de cumprir a sua vontade. Tem uma vontade incontrolável de compartilhar a verdade, é o que nós estamos fazendo aqui agora. São generosas e têm alegria em presentear. Demonstram empatia e compaixão. Servem aos demais sem esperar receber nada em troca. Não julgam qualquer um, mas agem com misericórdia. Não escutam ou participam de fofocas. São gratas e colocam o que é certo acima da própria vontade, né? Essa daqui são as características das pessoas que estão evoluindo espiritualmente. E aí, chegando nesse momento aqui, eu gostaria de pedir para você comentar aqui se você conhece alguém, né, que, na sua opinião, está evoluindo espiritualmente. Manda esse vídeo para ela e fala que você lembrou dessa pessoa, tá bom? Olha aqui que o autor destaca, ele manda, na verdade, ele dá aqui, né, um exercício para nós, para que possamos marcar com um X e um Vzinho, né, as nossas evolução espiritual, tá? Eu não vou falar a minha aqui para vocês, porque eu acho que não é certo. Então, vou recomendar também que você pegue, compre o livro, né? Você faça a leitura dele e aí você marque as suas e você identifique como é que está a sua evolução espiritual, né? Olha aqui que legal, aqui mais na frente o que o autor nos diz. Evolução espiritual é o caminho para você cumprir o seu destino aqui na Terra, tá? Então, o autor, Thiago Brunet, ele tem um trabalho incrível, gente, na internet. Tá? Não estou fazendo propaganda dele não, tá? Mas o que é bom a gente tem que compartilhar, né? O Thiago Brunet, que é esse cara aqui, deixa eu ver se vai dar de ver, esse homem aqui, né? Ele faz um trabalho assim, incrível na internet, através da divulgação da mensagem, né? Através da divulgação da palavra de Deus.
Eu estava vendo um podcast dele, se eu não me engano, 2 semanas atrás, antes da data da gravação desse vídeo, aonde, em um determinado trecho ali do podcast, ele pegou e falou bem assim: ó, eu não vou falar a minha opinião, eu vou falar o que está escrito segundo a Bíblia. O que ele falou lá? Eu não me recordo bem qual era o contexto, mas eu lembro desse trecho da fala dele. E tudo que ele falou nesse podcast vinha muito a calhar com a Bíblia. Por quê? Porque ele é um cara que vive aquilo ali, né? E ele tem um trabalho muito legal sobre destino, que é até o método, né? Método Destiny, é um método que ele tem. Eu ainda não fiz, mas pretendo fazer um dia. O método Destiny do Thiago Brunet, aonde ele pega e fala muito sobre destino, né? E aqui ele fala novamente, olha, a evolução espiritual é o caminho para que você possa cumprir o seu destino aqui na Terra, tá bom? Então, esse é uma frase que eu marquei aqui, eu queria destacar para vocês. E aí tem uma frase aqui também que o próprio autor destaca, que ela é bem legal, olha. Quanto maior for a sua evolução espiritual, mais plenamente viverá o seu propósito aqui na Terra. Vem muito a calhar quando ele fala da evolução espiritual, né? Quanto maior for a sua evolução, mais plenamente você viverá com o seu propósito aqui na Terra. Olha que legal. Ninguém nasceu para ficar parado no mesmo lugar sempre, tá bom? Busque sempre evoluir espiritualmente, evoluir financeiramente e evoluir, óbvio, né? Que no cuidado com o próximo. É muito bom isso, tá? O amor é o princípio de tudo, tá? O amor é o princípio de tudo. Amar gera a evolução espiritual. Amar é sentir o que o outro sente e decidir fazer algo por aquela pessoa, tá bom? E aqui, gente, veio uma sequência de coisas que eu marquei que eu acho muito importante, tá? Independente do seu humor, da sua simpatia, do seu comportamento, seu temperamento, você vai começar a cumprimentar mais pessoas, a sorrir mais, a reclamar menos e a agradecer mais. Tá? O que é isso, Richelmer? Isso daí é a prova do seu amadurecimento e da sua evolução espiritual, né? Olha que legal. Se a gente for fazer agora um paralelo aqui com o capítulo, com a lei, né? Com o princípio 1 do livro e o último princípio, que é o princípio 10, que é a evolução espiritual, né? A gente vai entender que o que o autor fala aqui? Independente do seu humor, da sua simpatia, do seu temperamento, você vai começar a cumprimentar mais pessoas, a sorrir, a reclamar menos e agradecer mais. É muito importante isso, agradecer mais. Essas são as provas do seu amadurecimento espiritual. Nesse momento do vídeo, a minha intenção não é que você saia dele, mas nesse momento do vídeo, eu gostaria de pedir aqui que você pausasse esse vídeo, voltasse no segundo momento, e fosse agora lá para o capítulo 1, tá? Que nós gravamos aqui. Tá por aqui em algum canto aqui. Volta lá no capítulo 1, que fala sobre o princípio da maturidade. Tá? Que fala sobre o princípio da maturidade. Por quê? Se você está acompanhando esses capítulos, né, que nós estamos gravando aqui, você vai entender que se você chegou no capítulo 10... a sua evolução espiritual, ela já começou a surtir efeito, tá? Você já está sorrindo mais, você já está agradecendo mais. Isso é muito importante, tá? Você deve agradecer por tudo, até mesmo por aquilo que você ainda não compreende, tá? Às vezes você está passando por uma dificuldade agora, eu não sei qual, tá? As lutas que as pessoas enfrentam são únicas, são exclusivamente delas, tá? Eu não sei o que você está passando agora, mas você tem que agradecer por isso, tá? Às vezes você acabou de perder um ente familiar, é uma coisa bem triste, uma situação bem complicada na sua vida, que às vezes você pode olhar e falar, cara, não sei por que eu estou passando, não sei por que Deus permitiu que eu vivesse nesse momento. Mas a instrução, né, milenar, a instrução sagrada é que nós devemos agradecer, tá bom? Então, agradeça por esse momento. Tenho certeza que talvez com 3 dias, um mês,
quem sabe, você vai conseguir entender por que você passou por esse momento agora, tá bom? Por que você está passando por esse momento agora, tá bom? Então, olha, quando você começa a evoluir espiritualmente, o que você vai começar a fazer? Além de agradecer mais, além de sorrir mais, além de cumprimentar mais pessoas, você ainda vai começar a honrar as pessoas que merecem honra, tá? Isso é muito importante, honrar as pessoas. Você vai ser mais generoso, vai ter maturidade para enfrentar os percalços da sua vida, vai falar somente a verdade, é muito importante você falar a verdade, tá? A gente já falou aqui sobre o princípio o princípio, né, da verdade, tá bom? Tá lá é o vídeo aqui que a gente gravou de número, peraí, deixa eu só achar aqui, gente, onde tá. O princípio da verdade é o princípio 2, tá bom? Princípio 2. Então, você vai começar a falar a verdade. Vai escolher as palavras com cuidado, tá? E olha que interessante, né? O ouvir e o falar, eles andam em paralelo, né? A gente sempre deve ouvir mais e falar menos. Então, quando você evolui espiritualmente, e se você chegou nesse capítulo do vídeo, chegou até aqui, tenho certeza que você já está evoluindo um pouco, mas já está evoluindo espiritualmente. Isso é muito bom, tá? Então, você vai começar a falar com cuidado, né? As pessoas espiritualmente evoluídas conseguem, de fato, transformar o mundo ao seu redor. Isso porque elas desenvolveram os princípios milenares, os princípios que deram certo, que vêm dando certo há mais de 2000 anos, tá bom? Isso quem está falando não sou eu, gente. Isso aqui é história, é história. Se você pegar a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, você vai ler lá coisas que foram feitas há mais de sei lá quantos anos atrás, né? Não sou tão estudado nesse ponto de saber, mas você vai ver que as coisas que fizeram lá atrás e vem dando certo até hoje, tá bom? Então, você vai conseguir também mudar o mundo ao seu redor, tá? Quem está em evolução tem proteção. Quem está em evolução tem proteção, tá bom? Às vezes você pode achar que o mundo... pode achar não, né? O mundo espiritual a gente não consegue ver, mas nós conseguimos sentir. E quando você está evoluindo, você vai passar por alguns problemas, né? Sejam financeiros, sejam problemas de saúde, sejam decisões importantes que vocês tenham que tomar. É importante você saber que, se você está evoluindo, você tem a proteção, tá bom? É muito importante você saber disso. Então, você deve confessar com seus lábios, né? Para você ter essa evolução e para você ter essa proteção, você tem que confessar. Óbvio que só existe um único e suficiente Salvador. E quem é esse único e suficiente Salvador? Não é o Deus do dinheiro, né, que é Mammon, se não me engano é esse o nome. Não é o Deus da luxúria. O Deus que vai te salvar, que vai conseguir te... Que vai te levar para uma vida de paz e prosperidade aqui nessa terra e fora da terra também, se você acredita. É você confessar e entender que Jesus Cristo é o seu Salvador, tá bom? Chalmer, por que você está falando de Jesus agora? Porque nós estamos falando da Bíblia, gente, tá? Mais uma vez, o livro do Tiago Brunet, Princípios Milenares, ele fala sobre princípios que vêm dando certo há mais de 2000 anos. São princípios que vêm dando certo desde muito antes de Jesus vir à Terra e morrer e depois ser ressuscitado de novo por nós. Então a gente tem que confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que nós possamos evoluir de fato espiritualmente, tá? E alcançar a sua misericórdia, tá? O autor, no final, nós já estamos caminhando para o finalzinho do vídeo, já está agora aqui com praticamente 20 minutos, né? Nós já estamos caminhando para o final. O autor, no final, ele faz uma oração e eu gostaria de ler essa oração com vocês, tá bom? E se você sentir aí no seu coração, é uma oração, tá? Onde você aceita Jesus como seu Salvador.
E se você sentir no seu coração, conforme eu for falando, vai pausando o vídeo, vai repetindo as palavras, repete no seu coração se for preciso. Mas eu tenho certeza que é uma oração muito importante, tá bom? E eu vou começar ela agora. Senhor Deus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Sou grato porque Ele morreu e ressuscitou para que hoje eu tivesse a esperança de viver eternamente. Perdoa os meus pecados. Confesso que vivi fora dos teus caminhos e contra a tua vontade, verdade. Mas, arrependido, peço a tua misericórdia. Escreva o meu nome no livro da vida, que a partir de hoje não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Gente, e com essa oração aqui do Thiago Brunet, a gente vamos terminar uma história linda que começamos aqui nesse vídeo, nesse canal, falando desse livro aqui, Princípios Milenares. E desejo também que você sinta o desejo, não só de me ver aqui, né, falando um pouquinho, mas de também ler, tá? Porque é muito importante a leitura. E vou pedir também que se você não me segue nas redes sociais, vai lá, me siga lá, tá? Eu posto, não vou falar todos os dias, mas costumo postar 2, 3 vezes por semana conteúdos relevantes da leitura, né? A gente está no ano de 2025, eu tenho uma meta de ler 24 livros, 24 livros. Já li 3, 6, 9, já li 10 e estamos caminhando para a leitura de número 10, 11, né? Leitura de número 11, que é esse aqui, o Essencialismo. Já está lendo, já começamos a leitura, vamos terminar aí ainda esse mês. Tem também isso aqui, né, que eu já li, do Rick Warren, então 12, tá? Vamos melhorar nossa leitura aí. E lá no meu canal, no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, tá? Eu posto muito sobre leituras, sobre dicas de leituras, tá? E gostaria de ver vocês lá também, tá bom? Então, terminamos aqui o capítulo de número 10 do livro, tá? Você pode adquirir esse livro no Mercado Livre, na Amazon, aonde o frete estiver mais barato, né? E eu espero que você consiga ler, absorver todos os ensinamentos que são transmitidos através dessa leitura. Como o mesmo próprio autor diz, paz e prosperidade, tudo de bom para você, e nos vemos aqui no próximo vídeo, no próximo livro, no próximo que a gente for gravar por aqui. Forte abraço e até a próxima!